cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados, ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, logo de cara um casaca no coração de cada um de vocês, que Deus possa nos abençoar, um ótimo fim de semana, né? Para você que tá indo se deitar nesse finzinho de noite, madrugada, né? Boa noite, que Papai do Céu aí te ilumine, que você tenha uma ótima noite de sono. E para você que tá trabalhando, tá acordado, tá no seu plantão, tá levantando ou já tá me ouvindo aí pela manhã, de repente no seu carro, de repente no seu celular, no seu smartphone, né, nos escutando, nos assistindo, um ótimo dia, né, para todos nós, para vocês também, obviamente, e ótimo sábado sobretudo. Então logo de cara é o seguinte, acompanhe o nosso vídeo até o final, vou trazer algumas informações importantes. A nossa Vasco SAF que anunciou uma contratação para a parte aí do futebol, não é ninguém, não é jogador, tá? Mas a Vasco SAF anunciou uma contratação. Vamos falar aí de jogadores do nosso elenco, vamos falar sobre São Januário, tem novidade, né? Vamos falar também sobre uma treta que foi aí, ressurgiu das cinzas, né? O Jorge Salgado veio a público para falar mais besteira, mais uma vez, né? O senhor sempre perde a chance de ficar na dele. A gente vai repercutir esse assunto também, vamos falar sobre uma situação envolvendo o Vasco e Atlético Paranaense e também uma contratação no futebol feminino. Então, logo de cara, já que eu falei futebol feminino, já pegando a deixa, né? É o seguinte, ainda na noite dessa última sexta-feira, o Vasco anunciou a contratação da volante Capanema, tá, gente? Ela que teve passagem pelo SMAC, pelo São Bernardo também. Não, São José, perdão. Muita gente falando mal, muito homem aí machista escroto, falando besteira em rede social, que eu já andei vendo isso, não rola, galera, isso não é maneiro, entendeu? As meninas estão jogando bola e porra, é direito delas jogarem bola, assim como nós homens jogamos também. Vocês têm que entender que vocês são vascaínos. Vascaíno não pode ficar falando essas coisas não, gente. Sei que 99,9% de vocês não tem nada a ver com isso, mas tem uma meia dúzia aí que tá falando bobeira. Sabe? Não quero saber das meninas, que não sei o que, o time de merda, que não sei o que. Para começar, elas subiram, tá? Vão jogar a Série A2 ano que vem. Outra coisa, subiram com autoridade. Outra coisa, elas vestem a Cruz de Malta. E outra coisa, o Vasco está reformulando o elenco. O Vasco está reformulando o elenco, então a gente tem que respeitar. Então com isso, seja muito bem-vinda, né? A nossa nova volante aí, a Capanema, ela que foi anunciada como a nova atleta do nosso gigante da colina. Para não ficar só no que eu tô falando, acompanhe um trechinho dela já dando um recado para a torcida, que eu já volto. Olá, torcida vascaína, meu nome é Jane Beatriz, eu sou treinadora Capanema, sou paraense, tenho 31 anos, já sou volante. Eu vim para agregar um grupo, para trazer mais chance para o Vasco e levar o Vasco onde ele merece, que é na Série A1. Show de bola, né? Então seja muito bem-vinda, Capanema. O Vasco é o clube do povo. Gente, dito isso, né? Agora é o seguinte, eu quero falar um pouquinho aqui sobre Atlético Paranaense e o nosso Vasco da Gama que se enfrentam na próxima quarta-feira, tá, meus amigos? E olha só, o Vasco tem dois jogadores convocados nessa data FIFA, né? Que são eles o Puma Rodrigues e o Jean Davi, né? O Puma no Uruguai e o Jean Davi no Chile, né? Diga-se de passagem que anteontem no caso, né? A seleção chilena perdeu por 3-0 para a seleção da Argentina, aonde Jean Davi ficou no banco e não entrou no jogo. Mesma situação com o Puma, que também não entrou em campo, mas a seleção dele, a Uruguai, não perdeu, mas também não ganhou. Isso mesmo, o Uruguai ficou no 0, né? Com o Paraguai 0-0, Uruguai e Paraguai. Puma Rodrigues aí, que estava no banco de reservas, e olha só, hein? O Juan Esforza e o nosso Galdames, né? Foram até o Uruguai para assistir esse jogo do Pumita, para dar aquela moral pro Puma, né? Fica só uma dúvida na cabeça do vascaíno, mas amanhã não é dia de treino, esse sabadão aí, quer dizer, pela manhã, à tarde, não é dia de treinamento? Bom, não sei, há quem diga que é 3 horas e meia, lá de Montevidéu.
aqui pro Rio de Janeiro, ida mais 3 horas e meia volta, coisa e tal. Não sei, se os caras tiverem que treinar também e só for essa questão aí do sono, eles dormem no avião, se alimentam, enfim, deixa os caras também, é melhor estar de repente assistindo o Puma Rodrigues no Uruguai, de repente vem trocando ideia no avião bem de boa, bem tranquilo, tomando um vinhozinho tranquilo ali, ou não tomando nada, sabe, do que tá na noite aí, sabe, do que tá na balada e coisa e tal, enfim, deixa os caras e é bacana também pela questão aí da união, da amizade, do companheirismo, né, porque o Galdames é chileno, né, e o Juan Esforza é argentino, né, eles foram ver o jogo entre Uruguai e Paraguai, né? Nada a ver com eles. Foram lá dar aquela moral pro Puma Rodrigues, que não entrou em campo. Caraca, os caras gastaram passagem, perderam tempo, deram pernada lá no Uruguai e o Puma nem entrou em campo. Em brincadeiras à parte, gente, fica então para vocês o registro só a título de curiosidade, fofoquinha, que isso não é nem informação, né, gente? Isso é fofoquinha, né? Mas brincadeiras à parte, é o seguinte. Mudando de assunto agora, a VascoSAF anunciou, tá, gente, a contratação aí da nova diretora jurídica. Isso mesmo, eu estou falando no feminino porque estamos falando de uma mulher. Isso mesmo, é a Bianca Reis, a doutora Bianca Reis. A VascoSAF anunciou a contratação dela. Ela vai ser a nova diretora jurídica da SAF do nosso Vasco, né? Lembrando que essa lacuna era ocupada até a última segunda-feira pela ex-diretora jurídica do nosso Vasco, a Gisele Cabreira, né, que deixou o nosso gigante. Ela que ficou de licença maternidade, teve o neném, voltou a trabalhar, mas depois pediu aí para se desligar do Vasco. Com isso, ela cumpriu todo o processo de transição e o Vasco agora anuncia de forma oficial a doutora Bianca Reis, que será a nossa nova diretora jurídica, tá, gente? Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui. Antes da gente falar da treta envolvendo o Salgado aí, que falou umas bobagens aí, coisa e tal, vamos falar sobre São Januário, né? Numa matéria aí publicada na noite dessa última sexta-feira pelo canal do Alô Turma, isso mesmo, lá no Atenção Vascaínos, né? Brincadeiras à parte, é o seguinte, a manchete diz a seguinte informação: Vasco assinará na próxima semana o segundo contrato de venda de parte do potencial construtivo e reforma de São Januário terá recursos garantidos. Tá, gente? Isso mesmo, segundo a reportagem, então, o Vasco já nessa próxima semana que nós estamos prestes a adentrar, deve sacramentar aí, assinar aí mais uma venda, né, de uma segunda parte do potencial construtivo. Como assim, Álvaro Silva? Gente, alguns dias atrás, o próprio vice-presidente do Vasco ali, que trabalha com o Pedrinho, nessa questão do potencial construtivo, veio a público e afirmou que o Vasco já tinha vendido uma primeira parte dos terrenos, né, envolvendo o potencial construtivo e que o Vasco tinha contratado uma empresa de consultoria para agilizar nesses trâmites. Fato é que pouco mais de 15 ou 20 dias depois, se eu não me engano, salvo engano, tá, gente? O Vasco já está sacramentando aí a venda, vamos dizer assim, desse segundo lote do potencial construtivo, uma vez que são vários terrenos enormes, né? Esse terreno pode ser vendidos, divididos, repartidos, loteado ou vendido para uma empresa só. Enfim, o Vasco está procurando a melhor forma para conseguir o dinheiro que quer, que precisa, na verdade, né? A gente precisa aí mais ou menos 500 a 550 milhões de reais para fazer essa obra do nosso estádio. Então, segundo a galera lá do Atenção Vascaínos, nessa próxima semana que estamos prestes a adentrar, o Vasco vai assinar o seu segundo contrato, então, dessa segunda venda de parte do potencial construtivo, garantindo, né, gente, verba, dinheiro, money, cash, bala, gaita, isso mesmo, bufunfa, né, faz-me rir, para o Vasco ter condições aí de arcar com material, com empreiteira, né, com funcionários, enfim, com tudo aquilo relacionado à obra da reforma do nosso novo São Januário, reforma a qual isso está em projeto de lei, né, que tramitou na cidade do Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores, foi aprovado e aprovado ali por unanimidade, né, o prefeito Eduardo Paes sancionou de primeira, não teve nenhuma burocracia nem nada, deu tudo certo. Fato é que tem uma situação no contrato, né, que é uma situação aí para proteger tanto o Vasco quanto o município, enfim, todo mundo, né, de pilantras e de bandidos, né. Tá falando do que, Álvaro? Gente, eu tô falando da seguinte situação. Nesse contrato envolvendo o potencial construtivo, todo o dinheiro que o Vasco arrecadar
só pode ser única e exclusivamente utilizado para a reforma de São Januário. Isso mesmo, Pedrinho não pode usar esse dinheiro, por exemplo, para mandar pintar o ônibus do Vasco, não pode usar o dinheiro para pagar salário de jogador, não pode usar o dinheiro para trocar gramado, não pode usar dinheiro, por exemplo, para alugar outro estádio para o Vasco jogar enquanto a reforma está acontecendo, não pode usar dinheiro nem para comprar uma garrafa d'água se não for para obra, se é que vocês me entendem, tá, gente? Isso aí é para justamente blindar, né, o Vasco da Gama, o município do Rio de Janeiro, a torcida do clube, todos os envolvidos de qualquer golpe, qualquer estelionato, qualquer ali, né, tipo de golpe colarinho branco, aquela malandragem, né, que o dinheiro some, evapora e a obra fica no meio do caminho, cadê o dinheiro, né? Isso aí passa direto, esse tipo de situação naquele negócio do Fantástico, né, que passava, né, se eu não me engano, que eu nem assisto, cadê o dinheiro que estava aqui, né? Pois bem, então tinha essa reportagem antes, não tinha? Pois bem, é essa situação que é para não acontecer desse estilo aí, para daqui 1 ou 2, 3 anos, né? A gente ter que ver uma reportagem na TV perguntando: e o estádio do Vasco começou a obra, ficou no meio e cadê o dinheiro que estava aqui, né? É para esse tipo de situação que tem essa emenda, essas cláusulas lá envolvendo contrato do Vasco com um projeto aprovado na prefeitura, enfim, com todos os envolvidos, que é para justamente blindar, né, todos os envolvidos aí de qualquer tipo, né, de coisa, de qualquer parada errada, que é para tudo correr bem. E o maior beneficiado com essa situação é o morador do Rio de Janeiro, sobretudo da zona norte do Rio, ali das comunidades do entorno, né, e obviamente os torcedores do Vasco, e não torcedores também, por isso que eu falei o morador do Rio de Janeiro, né, embora tenhamos muitos vascaínos no Rio, mas é o seguinte, porque não é benéfico só para o torcedor do Vasco, é benéfico para aquele cara que faz, por exemplo, carro de aplicativo, vai ter muito mais Uber ali para a região de São Januário quando tiver um novo estádio, é benéfico para quem trabalha na área de construção civil, vai ter aí pelo menos 2 anos a 3 anos garantido de emprego ali no entorno ou no próprio estádio, é garantido também a venda. Por exemplo, aluguel, morador que quem mora ali nos bairros por perto, vão alugar muita casa para gente que vai trabalhar ali perto, muita gente que já mora por ali, vai começar a ganhar uma condição um pouquinho melhor, que de repente está desempregado, ou tá naquela firma que não paga tão legal, aí vai ter a oportunidade de trabalhar nessa obra do próprio São Januário. O Vasco já abriu as inscrições para quem quiser trabalhar nessa obra, inclusive você que tem essa possibilidade, que mora aí perto, na zona norte do Rio, né, e quer trabalhar na obra de São Januário, é só ir lá na Secretaria de São Januário, se informar sobre essa situação, documentação, tudo bonitinho, direitinho, para estar trabalhando. Então o que vai acontecer? As pessoas vão começar a fomentar a economia no local, né? A pessoa vai ter condição de alugar uma casa um pouco melhor, vai ter condição de repente colocar aquele plano de internet mais porradão, aquela pessoa que teve vontade de fazer o plano de sócio, não tinha condição, vai passar a ter condição, aí automaticamente aquele cara que vende o churrasquinho, que vende ali um açaí, que vende uma parada, vai começar a vender mais também, porque tem mais gente trabalhando, tem mais gente ganhando um pouco melhor, aí sobra mais dinheiro para dar para as criançadas gastar na rua, todo aquele negócio. Então assim, a economia gira, então isso é bom para todo mundo. Obviamente, no final de tudo, é melhor ainda para os torcedores do nosso Vasco da Gama. Então tomara que aconteça tudo certinho, tudo nos trâmites legais, tudo dentro da lei, né, gente? Tudo dentro da lei. Agora, antes da gente continuar falando dessa situação aí do novo São Januário, eu só quero abrir um parênteses aqui, antes que eu me esqueça desse assunto, é sobre o atual São Januário, né? A gente tomou conhecimento nessa finalzinho de sexta-feira, na parte da tarde, pro início da noite, de que o BEP aqui do Rio, né, o Batalhão Especializado em Policiamentos em Estádios, né, proibiu, isso mesmo, proibiu ali aquela quantidade de torcedores que antes ia para São Januário. Antes estava liberado ali a capacidade do nosso Caldeirão para 22 mil pessoas, ou espectadores, enfim. Agora essa capacidade foi levemente reduzida para 20.419, ou seja, uma redução de praticamente 1.600 lugares. Eu quero entender o que o BEP, nada contra, tá, gente, pelo amor de Deus, mas eu quero entender o que é que o BEP tem contra a 1.600 pessoas a mais dentro do estádio no jogo do Vasco. Eu só quero entender isso. 1.600 pessoas a mais, onde tem uma porrada de entrada, uma porrada de saída. Sabe? Não consegui entender. Sinceramente, eu não consegui entender. Tá? Porque aquele estádio ali já comportou 40 mil. Aí caiu para 27. Depois daquele acidente que tivemos lá na virada do século, no ano 2000. Aí depois caiu para 23, depois para 22, agora 20. Quer dizer, se esse São Januário fosse ficar funcionando até 2027, que é quando a gente completa 100 anos, até lá os caras iam fazer São Januário só poder receber 10 mil torcedores, gente.
Sabe? Porque cada vez que vai passando vão diminuindo. E não foi nem o corpo de bombeiros que pediu. Ah, não, o corpo de bombeiros foi lá, os peritos foram lá, analisaram, fizeram perícia, fizeram isso, aquilo, outro. É perigoso, então tem que diminuir a quantidade de pessoas pelo impacto, pelo peso, coisa e tal. Aí é uma coisa, mas não foi o BEP. Por questão de segurança, de logística, de organização do evento. É mole, é brincadeira, né, gente? Então fica só o registro. Agora voltando para o assunto do novo São Januário, que teremos daqui 2, 3 anos, né? É uma situação interessante aí que é o seguinte, né? O nosso estádio fecha em dezembro, temos aí garantido 6 jogos, né, oficiais em São Januário até o fechamento da temporada, podendo chegar a 8, né? Porque se o Vasco passar para a semifinal da Copa do Brasil é mais um jogo em São Januário. Se o Vasco chega na final da Copa do Brasil, podem ser mais 2 jogos em São Januário, tá? Com isso, em dezembro então a gente se despede dessa nossa colina tão histórica e tão querida, né, por todos nós. Outra situação aqui, o Vasco está estudando uma possibilidade, até falei sobre isso já nos meus vídeos anteriores, está estudando uma possibilidade de contratar uma empresa especializada no assunto, no ramo, né, para pegar pedaços de São Januário, itens, coisas de São Januário e transformar, né, isso em um produto para o torcedor estar adquirindo como lembrança, né, do nosso São Januário. Não sei como vai ser isso, se vai ser um pouquinho de grama, né, você compra ali numa caixinha pra você regar e cuidar em casa. Se vai ser de repente um pedaço ali do concreto da arquibancada, vai cortar bonitinho, escrever alguma coisa, botar a data. Se vai ser um ladrilho, enfim, sabe como é? Coisas desse tipo, algo desse tipo. O Vasco trabalha com essa possibilidade para o torcedor do Vasco apaixonado, né, que tiver a possibilidade de estar adquirindo, comprar aí a sua lembrança, né, física, histórica da nossa colina histórica que vai completar aí daqui 3 anos, né? 100 anos, né? A nossa fachada histórica vai completar 100 anos, o estádio já vai ter sido reformado, mas a fachada histórica vai estar ali, que é o que vale, né? Aquelas sociais ali vão estar ali também, né? A nossa energia toda de 100 anos está ali também. Então, para mim, em 2027, esse mesmo São Januário agora, repaginado ou não, vai estar completando 100 anos, né? E a gente pode ter aí essa lembrança da nossa colina. E outra situação envolvendo São Januário, a gente falou aqui da questão do potencial construtivo, da obra, né, que tem dinheiro entrando aí, mais um contrato vai ser assinado na próxima semana. Tem a situação também do name rights, né? A gente sabe que o Pedrinho, por exemplo, lá durante as eleições, na campanha dele, ele veio a público junto com o senhor José Roberto Lamarca, dono da Crefisa. O senhor Lamarca afirmou, né, para todo mundo, para quem quisesse ver e ouvir, que a Crefisa e ele teriam interesse em adquirir o name rights São Januário. Álvaro Silva, eu escuto muito falar disso. O que é name rights? Gente, a palavra name rights, que é em inglês, né, vem de naming, né, é nome, né, nomear, né, nome. E rights, né, vem de royalties, de percentual, de fatia, algo desse tipo. Então, tipo assim, você paga os royalties, né, vamos dizer assim, para você colocar o seu nome. Então, por isso, name rights. Então, você paga para colocar o nome, né, a sua marca, né. Por exemplo, você tem aí um quiosque na praia, você vende bebida e petiscos na praia, independente de qualquer praia do mundo afora, só para vocês entenderem. E aí você vende muito a cerveja da marca X, a marca lá da cerveja X, você vende muito ela. Aí o seu fornecedor chega e fala assim, olha, o meu gerente quer colocar o seu quiosque aqui como um dos poucos quiosques no Brasil com o name right da nossa marca. A gente vai colocar todos os banners aqui, vamos colocar tudo, o seu quiosque vai passar a se chamar quiosque da cerveja X. Com isso, você vai ter tantos por cento de desconto na bebida, nós vamos te dar geladeira, vamos te dar isso, vamos te dar aquilo, e dependendo do contrato, rola até um dinheiro, tá? Isso aí é no mundo comum, aqui da parte bem baixa da escala. Só que no caso de São Januário, a gente está falando da parte lá de cima, dos predadores, dos dinossauros, dos gigantes, né? Então ali é o seguinte, ali é outra parada. Por exemplo, chega ali uma Crefisa, uma Petrobras, só um exemplo, tá, gente? Chega aí uma Boeing, chega aí uma Infraero, só um exemplo aí, chutando aí, sei lá, uma Fly Emirates, né? Chega uma Shell, chega uma empresa dessa aí, chega lá no Pedrinho e fala, olha, um exemplo aí, vamos lá então, a Shell chega lá no Pedrinho, olha só, a gente quer colocar aí tantos milhões aí, exemplo, vamos botar aí 200 milhões aí de name rights em São Januário, contrato de 10 anos, só um exemplo, entenderam? É assim que funciona, aí vai se chamar lá, Estádio Shell São Januário, ou Estádio Shell, né? Ou então Arena Shell,
Algo assim, durante aqueles 10 anos. Como, por exemplo, acontece lá no Morumbi. Recentemente, o São Paulo fechou contrato com a marca Bis, né, que pertence à Lacta, né, a fabricante de chocolate. Com isso, né, hoje no Morumbi não é Morumbi mais, é Morumbis. Ficou muito bacana a iniciativa, achei muito top. Ficou fácil de decorar, simples, né, e super já no marketing, super sugestivo, né, ficou muito bacana. Lá no caso do São Paulo, lá o Morumbis, eles receberam dinheiro, se eu não me engano, acho que lá são 15 anos de contrato, assim como, por exemplo, tem a Arena BRB Brasília, né, lá que é uma Mané Garrincha, o banco BRB comprou o Name Rights, né, assim como, por exemplo, o Allianz Parque do Palmeiras, né, que a empresa Allianz, né, comprou também o Name Rights, e assim por diante. Então o Name Rights de São Januário, existe uma possibilidade, pelo que o Pedrinho e o presidente, o dono da Crefisa falaram lá atrás, da Crefisa tá entrando nessa parada, mas pode ser também, nada impede, né, do Pedrinho, por exemplo, parar para se sentar para conversar com outro investidor, com alguma outra empresa pesada, né? Porque afinal de contas o Pedrinho, o presidente do Vasco, tem que ver o que é melhor para o Vasco, né? Então só uma conjectura, só um exemplo. Se a Crefisa chega e coloca na mesa, vamos colocar aqui na mesa, sei lá, gente, só um exemplo, 400 milhões de reais por 20 anos de name rights. Só um exemplo, tá, gente? Aí chega uma empresa Y e fala, olha, eu coloco 430, mas só por 17 anos. Então, quer dizer, qual contrato que é melhor? A empresa Y, porque vai ficar menos tempo e vai pagar 30 milhões a mais. Então, o Vasco ganha em dois aspectos. Então, essas coisas que, obviamente, serão e já estão sendo discutidas, estudadas pela atual gestão do Vasco. E a gente, como torcedor, a gente esfrega as mãos e fica de olho, fiscalizando, como sempre, para não deixar nada de errado acontecer. Eu acredito no Pedrinho, confio nele, ele tem meu voto de confiança, né? Até porque muita coisa que tem de errado no Vasco, o Pedrinho passou bem longe disso tudo, né? E tem muita gente tentando surfar na onda agora ainda. O Jorge Salgado só fez cagada no Vasco, aí tem algumas pessoas tentando dizer, olha aí, o Salgado é tão ruim que conseguiu o estádio, né? Brincadeira, né? É brincadeira esse negócio, né? É brincadeira, né? Porque assim, você contratar um escritório de advocacia, assim como o Alexandre Campelo fez, de arquitetura, assim como o Alexandre Campelo fez, ou o próprio Salgado fez, e fazer um projeto, uma maquete, qualquer clube no mundo faz isso. O Volta Redonda, se quiser, faz isso. O Resende, aqui na minha cidade, faz isso. O Resende, se quiser, contrata um escritório de arquitetos, coisa e tal. Vai colocar tudo aquilo que quer, aquilo que pode gastar, o que tem em mente, vai mostrar o terreno e vai falar, o projeto é esse. E aí o escritório vai lá, vai fazer a maquete, vai falar assim, fica em X. Agora, se o Resende vai fazer o projeto ou não, é outra história. Então assim, quem começou realmente lá atrás foi o Campelo, ali o Salgado empurrou com a barriga, mas quem realmente levou esse negócio pra frente em papo de, 6 meses, foi o Pedrinho, gente. Pedrinho, em 6 meses, ele fez uma coisa que todo mundo achava que ia ser inimaginável por ser ano de eleição, por se tratar do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro City, todos nós sabemos, por se tratar de Brasil, né? Por se tratar de política, por se tratar de uma série de situações, problemas que o Vasco vivia com a 777, antes da 777, problemas de dinheiro, muita situação. Muita gente dava como impossível, né? E todo mundo olhava essa situação com uma ressalva, com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha. Por mais também todo mundo queria que acontecesse, né? E teve muita gente que cravou que não iria acontecer. Mas então a gente deve muito disso ao Pedrinho. Ele colocou para andar rápido, O negócio andou ligeiro, andou bonito, passou na Câmara, passou de novo, tivemos as audiências lá na Barra da Tijuca, tivemos audiência em São Januário, ali na Barreira do Vasco, teve a audiência pública lá na Alerj, teve as votações aprovadas por unanimidade, o prefeito não atrapalhou, não embarreirou em nada, até vereador aí que é vice-presidente do Mulambo lá votou a favor do projeto do Vasco, gente envolvida com o Fluminense votou a favor do Vasco, sabe? Então assim, a gente deve muito disso ao Pedrinho, né, gente? Então tem essa situação do Name Rights ainda, o nosso potencial construtivo tá tudo dando certo, o dinheiro vai pingar na conta do Vasco e essas obras então devem se iniciar aí, né? A gente acredita, a previsão da própria diretoria do Vasco é ali no início de 2025 ser dado o pontapé inicial. Se tratando agora em pontapé inicial, vamos mudar de assunto, vamos virar a chavinha, vamos falar um pouco aqui sobre a treta, né, entre Jorge Salgado e Pedrinho. Parece, né, essa bola tinha saído para escanteio, para lateral, tinha morrido o assunto. Aí vem o Salgado, me pega essa bola murcha e me dá o pontapé nessa bola de novo, querendo colocar ela para jogo. O Salgado tá chamando o Pedrinho pro jogo. Sabe como é que é o X1? É isso aí, é pro duelo.
Tá? Sabe por quê? Olha aí, meus amigos, vou botar a manchete na sua tela, acompanhe. Jorge Salgado divulga carta respondendo às críticas de Pedrinho no balanço do CRVG. Gente, ele está afirmando, só para resumir aqui, ele está afirmando que o Pedrinho entrou em contradição quando ele falou que tinha muita gente que era Vasco que estava torcendo contra o Vasco. Salgado, então, palavras do Salgado, viu, gente? Palavra do senhor ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, quase que eu me equivoquei aqui, que o Pedrinho, né? Que o Pedrinho caiu em contradição. É mole? Gente, isso é uma piada, não é? É uma piada, né, mano? É uma piada o cara desse tentando tumultuar. E o engraçado é que tem um delay tão grande, né? Porque o Pedrinho divulgou o balanço do Vasco Associativo. Tem dias, né? E só agora que o Salgado conseguiu acabar de escrever essa carta, gente. Será que ele está escrevendo desde aquele dia? Será que o Salgado ficou 20 dias, um mês escrevendo essa carta? Será que acabou? Será que ele fica com aquela pena? Aquela pena que você molhava na tinta e... Será que foi isso? Será que a pessoa que fica lá datilografando, que fica lá escrevendo na maquininha, ela cansou do câimbra no dedo? Não sei. É brincadeira, né, gente? Mas então vamos lá, tá? Sem zoeira, brincadeiras à parte, agora é sério. Vamos então acompanhar na íntegra, né, toda essa situação aí, né, que o Salgado falou em relação do Pedrinho. No caso, ele rebateu, né? Então vamos lá, meus amigos, eu vou colocar para vocês de um lado da tela a reportagem, tá? Na íntegra, tá bom? E do outro lado eu vou deixar aí, tá, gente, um print aí, né, no caso um download que a gente fez da carta que o Salgado divulgou para a imprensa, para vocês aí poderem também tirar a prova real, tá? De um lado é a reportagem, de outro lado é a carta. Então vamos lá. Jorge Salgado divulga a carta respondendo às críticas de Pedrinho no balanço do CRVG. Vamos lá, gente, vamos começar aqui. Ó. O ex-presidente afirma que Pedrinho entrou em contradição após afirmar que pessoas, entre aspas, que se dizem vascaínas, jogam contra. Confira a íntegra da carta. Aí aqui está a carta, eu estou passando aqui, tá? Vou passar para a gente continuar lendo, tá? Vamos lá. A fonte, tá, gente, é do Blue Sky da News Colina, tá? Vamos lá. Salgado rebate Pedrinho e cogita tentativa de inflar passivo no Vasco em balanço de 2023. Olha isso, gente. Olha isso. Ele tá... Meu Deus do céu. Então vamos lá. Vamos acompanhar, senão eu vou começar a estressar antes de ler. Em nova manifestação através de carta, o ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, criticou a divulgação do balanço de 2023, referente ao seu último ano de gestão pela administração de Pedrinho. No documento divulgado pelo clube em 17 de agosto de 2024, com mais de 3 meses de atraso ao que prevê a lei federal, o Vasco apresentava aumento da dívida para 212 milhões de reais. O aumento da dívida se deveu principalmente à nova classificação de processos judiciais, cíveis e trabalhistas, em possíveis perdas nas cobranças de potenciais credores. O Vasco classificou como perda judicial provável a soma de 143 milhões de reais em processo, sendo 118 milhões e 800 mil trabalhistas e 24 milhões e 200 mil de natureza cível. Então olha aí, gente. Olha aí essa situação, como é que é grave, hein? Vamos lá, vamos dar continuidade. E justamente na contabilização dessas dívidas, o ponto de maior conflito entre Pedrinho e Jorge Salgado, o ex-presidente, relata na carta ter votado no ex-jogador para presidente, mas entende que, mesmo que, abre aspas, tá, gente? Mesmo que não tenha sido sua intenção, Pedrinho, acaba por repetir o mesmo enredo, ao assinar carta em que parece culpar a gestão passada por todos os males do mundo e ao dar um cunho de peça política à sua primeira carta de administração. Então vamos lá, gente, traduzindo, tá? Tipo assim, olha só, Pedrinho, eu votei em você e você tá me acusando, fazendo que nem os outros presidentes, que botavam sempre a culpa nos presidentes anteriores. Tipo assim, o Jorge Salgado é o coitadinho, vocês estão entendendo, gente? Eu tô morrendo de dó dele, inclusive eu tô quase indo lá fazer uma visita, sabe? Ver se ele tá precisando de um consolo, de um ombro amigo, não sei, sabe? Eu tô com dó dele. Vamos dar continuidade aqui. É claro que é ironia, né, gente? Aparentemente, o novo critério de contabilização que classificou 81% dos valores cobrados em reclamações trabalhistas como de probabilidade de perda, provável, destoa da prática do mercado e leva a crer que o clube reconhece que perderá quase todas as ações trabalhistas e não obterá nenhum desconto no pagamento de dívidas, porque o clube se coloca em situação de tamanha fragilidade perante seus credores, perguntou. Afinal, quais os interesses
O clube defende, em juízo, os seus ou os seus reclamantes, diz um dos trechos de questionamentos de Salgados à diretoria de Pedrinho. Há também menção à decisão da diretoria de Pedrinho de colocar em balanço débito do clube com a Vasco SAF, mesmo que a dívida não seja exatamente reconhecida. Ora, se o clube não reconhece esse valor, por que o contabilizou como contingência? Olha aí o Jorge Salgado querendo pagar uma de rei da economia, gente. Olha aí. Não há nada que justifique essa medida. Nada. Olha, eu estou com a dó dele. A não ser que a intenção seja supostamente a de inflar o passivo do clube e criar um cenário de terra arrasada, para depois se apresentar como o salvador da pátria, que conseguiu reduzir um passivo que não condizia com a realidade, sem outra de brincadeira, Jorge Salgado, né? Porque quem fez isso, seu Jorge Salgado, foi você. Você veio a público no canal aí mais vagabundo que tem aqui no YouTube, desse senhor chamado Flávio Dias, no Atenção Salgadinhos, tá? Você falou que destruiu o antigo Vasco para implementar um novo modelo de gestão no clube, tá? Seu Jorge Salgado, não vem com esse papinho agora não. A cara do senhor deveria estar queimando de vergonha. Vamos dar continuidade aqui. Aspas ainda para Salgado, tá, gente? Choque entre ex-presidentes. Aí vamos lá. O debate entre ex-presidentes está na ordem do dia num clube acostumado a turbulências políticas como o Vasco. No dia 20 de junho, o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, João Rich, divulgou 14 nomes para compor 2 comissões de inquéritos formadas para analisar atos de ex-presidentes do Vasco, Alexandre Campelo e Jorge Salgado. Os escolhidos para participar da análise de documentos precisam preparar relatórios num prazo inicial de 120 dias. No dia 20 de setembro, completam 90 dias da criação das comissões. Uma das comissões prevê a análise e esclarecimento para apurar o processo de escolha da empresa 777 Partners para a aquisição de 70% das contas do Vasco da Gama SAF durante a gestão do ex-presidente Jorge Salgado. A segunda comissão de inquérito formada é relativa à auditoria contratada na gestão de Jorge Salgado para analisar e esclarecer as informações contidas no relatório, além de dar continuidade a diligências apuratórias visando identificar as condutas e seus autores para adoção de medidas cabíveis de interesse dos associados do Vasco. O relatório diz respeito ao triênio do antecessor de Salgado, o ex-médico do clube, Alexandre Campelo. O processo pode culminar em penalidades a sócios que podem ir até a exclusão do quadro social do Vasco. O enunciado da formação das comissões também prevê a adoção de medidas cabíveis de interesse dos associados do Clube de São Januário. Fonte ge.globo, tá, gente? Então essa reportagem, para ficar todos os créditos, é do Grupo Globo, aí para ser mais exato, do ge.globo, né? Eles aí que abriram aspas por Jorge Salgado e divulgaram na íntegra essa carta, esse conto de fadas, qualquer coisa, né? Menos realidade, né? Não condiz com a realidade o que esse senhor afirmou. Fato é que eu não vou nem ficar falando muito sobre isso aqui não, eu posso acabar até arrumando um jeito de tomar um processo, porque é chover no molhado, eu vou acabar me exaltando, tá? Só uma coisa aqui, seu Jorge Salgado. Seu Jorge Salgado, faz o seguinte, seu Jorge Salgado. Faz o seguinte, pelo amor de Deus, Jorge Salgado. Faz o seguinte. Para de tentar justificar aquilo que é injustificável, tá bom? Para de tentar colocar pano quente aonde já tá pegando fogo faz tempo, tá bom? E guarda sua saliva, suas cartas, seus contos de Nárnia, né, do Harry Potter, não sei, para quando chegar a comissão, que a própria reportagem do GE abordou aqui, que o Pedrinho nomeou os conselheiros do Vasco para fazer essa investigação, essa CPI dentro do Vasco, vamos dizer assim. Aí, seu Jorge Salgado, você tem que estar com tudo ali, ó, tintim por tintim, tá? Porque, como bem disse a reportagem, isso está previsto no Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama, que o senhor, seu Jorge Salgado, para a alegria de 99,99999% dos torcedores do Vasco, pode ser extinguido do quadro social do Clube de Regatas Vasco da Gama. E se dê por satisfeito, viu, seu Jorge Salgado? Você também, viu, seu Alexandre Campelo?
Fica achando que está passando batido, não. A sorte do Campelo é que o Salgado fez muito mais cagada do que ele, aí o Campelo ainda está conseguindo ali ficar um pouco escondido. Mas vai sobrar para você também, Campelo. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, Salgado. A casa vai cair, meu amigo. Tá? Para com essa faláciazinha. E deixa aí seus argumentos para quando chegar essa hora aí. E se dê por satisfeito, Salgado, porque você vai ser aí, se nosso Deus, bom Deus permitir, expulso, excluído do quadro de sócios do Vasco. Porque olha, se eu botar uma enquete aqui no meu canal, então não vou fazer isso que eu posso ir preso. Mas só não posso tomar um processo. Mas se eu botasse uma enquete aqui no canal, qual a pena o senhor deveria receber pelo que o senhor fez com o Vasco? Eu tenho certeza de que a torcida do Vasco iria colocar uma palavra muito simples, com uma letra C-A-D-E-I-A. Cadeia. Se dê por satisfeito, seu Jorge Salgado. Guarda a sua saliva, o seu latim, para essa CPI que vai ter dentro do Vasco. Porque se o senhor passar batido, meu compadre, vai ser quase que um milagre. E outra coisa, se passar batido, aí nós vamos cair de pau, vai ser no Pedrinho. Porque pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Porque o Salgado já está demonstrando aí, rapaziada, que ele está se sentindo traído pelo Pedrinho, porque ele votou no Pedrinho. Então se ele está se sentindo traído só por isso, vocês imaginem na hora que o Pedrinho mostrar o contrato de todas as cagadas que o Salgado fez no Vasco. Vocês imaginam. Então se o Pedrinho não mostrar, é porque tem parada errada. E se ele mostrar, aí ele acaba de ganhar o respeito da torcida do Vasco pro resto da vida. E aí vai ficar barato pro Salgado só deixar o quadro de sócio. Porque na minha humilde opinião, que não sou juiz, também nem sou advogado, na minha humilde opinião como torcedor, eu gostaria de ver esse senhor pagar atrás das grades pelo que ele fez com o Vasco. Fica aqui o meu registro e eu vou ficando por aqui, tá? Porque enquanto houver um coração infantil, reflita sobre isso, torcedores. Nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!